Eu não vejo hoje os ciclos tendo esse fragmento assim possível. Então, de 10 anos ou 5. A gente tem que observar mesmo, são movimentos de comportamento dos alunos. Então, vou te dar um exemplo. Então, isso, boa. Só uns 10 anos atrás, nós percebemos que os alunos entravam na Belas Artes e eles não conseguiam mais entender uma planta baixa de arquitetura. Tem um curso de arquitetura bastante grande. Planta baixa, até curso, eu sei o que é. Um curso antigo. O professor explicava como fazer uma planta baixa no primeiro semestre e eles começaram a ficar completamente perdidos. O Gables vai entender do que eu estou falando. E aí os professores começaram, não, mas o que é essa geração? Essa geração... De onde eles estão vindo? Para onde eles vão? Gente mal preparada, eles não sabem nada, não conseguem entender. Isso aqui eu faço isso aqui há 15 anos, ensino, e eles não estão entendendo. Bom, resumindo, lá fala, olha, eu tô achando que eles não estão entendendo mais o bidimensional. Vamos tentar tridimensionalizar isso aqui. Porque o videogame deles tinha acabado de mudar para o Minecraft. Então, assim, eu quero o Mario, meu, que andava para um lado. O Mario só andava para um lado, né? Eu não consegui jogar videogame que entra, sobe e desce até hoje. Às vezes eu fico tonto. Me dá um enjoo, me dá labirintite. Eu falo, gente, onde é que eu tô? Onde eu tô? Será que eu tô ficando velho? Não, você já... Eu tenho certeza que eu tô velho, eu vivo lá todo dia, eu tô com certeza. Aí, os professores falaram, vamos jogar o bidimensional lá para o 4º semestre e tridimensionalizar primeiro. Pronto. Gente. O sufoco passou. Os alunos entenderam totalmente, porque eles não tinham noção espacial do bidimensional. Muito melhor para eles era o tridimensional. Isso permanece até hoje. Hoje, o aluno, ele entra no VR logo de cara. Eles começam a desenhar dentro de um processo que eles já estão integrados dentro do espaço. E eles se enxergam melhor ali. Eles conseguem criar melhor dentro desse espaço. Então, louco. Isso é uma mudança neural de geração. E que a gente fica observando o tempo todo. Porque a questão de desenvolvimento de texto. Hoje eles não conseguem ter musculatura de leitura. Então, isso eu observo muito. Isso é uma tragédia, porque porque eles não conseguem interpretar questões complexas, assim, do que a gente está passando agora, por exemplo. Não tem uma abstração, não é? Muitas vezes. De ligar, de conectar uma coisa com outra a partir de uma leitura. Sem dúvida é por conta das mídias sociais. Então, a gente acaba tendo que adaptar. A gente tem que adaptar e, ao mesmo tempo, forçar para que eles não percam uma musculatura neural de leitura, por exemplo. Vou dar um exemplo que também a gente sabe que é geracional, é pontual, e aí uma faculdade centenária não pode ficar assim, se apropriar de algo que é tão a gente acha passageiro. A linguagem neutra. Olha só, vou criar aqui um... Pronto, agora... Polêmica. Polêmica, mais uma. A gente tem, assim, o IBGE, né? De alguns dados que fez a Belas Artes tomar uma decisão bastante conservadora enquanto a linguagem neutra. Existe um português formal. E a gente percebe, os professores têm uma dificuldade tremenda. Eu tenho uma área de comunicação grande dentro da Belas Artes. Eles têm muita dificuldade com a questão de leitura e escrita dos alunos. A gente tem, assim, o primeiro ano, basicamente, assim, quase todos os cursos da Belas Artes, é leitura e escrever muito para que eles retomem essa musculatura neural mesmo, consigam se exercitar, né, mentalmente, porque senão eles não vão ter essa liberdade intelectual, que é o que a gente deseja para eles. A gente deseja que eles leiam qualquer coisa e possam ter senso crítico sobre aquilo. Se você não tem essa musculatura neural, esquece. Você não consegue ler, você não interpreta. Você é manipulado facilmente. Você é manipulado facilmente. Então, educação serve para libertar. Nossa, fantástico. Educação isso. é para libertar. Então, esse exercício interpretativo ele é muito importante. 20% da população estudantil tem problema de aprendizagem. Seja por déficit de atenção, seja por dislexia, enfim, 20% não é pouca coisa. Não. 8% é surda. 7% tem problemas de visão avançadíssimos. Que isso? Só o censo argentino perguntou uma vez, ano passado, para a população argentina, quem que se enxergava como terceiro gênero. E aí, então, a gente só tem a estatística argentina, mas eu diria que a gente pode replicar para o Brasil, que foi 1%. Não, desculpa, perdão, 0,1%. No Brasil, o censo deu que 1% de homossexuais ou bissexuais. Quando você analisa o dado de quem tem dificuldade de leitura, com as dificuldades de interpretação, porque você precisa mexer com sinais, você tem uma série de adaptações que são feitas dentro dos ambientes escolares para as pessoas que têm problema de visão. Eu tenho aluno surdo, aluno cego, eu tenho aluno com todos os tipos de dificuldade de aprendizagem. Se a pessoa não tem nem o português formal, correto, apropriado,
Não tem. 80% da população brasileira hoje, olha esse dado, 80%, segundo o dado do SAEB, se forma, acaba a escola analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Quer dizer, ele sabe ler, mas não sabe interpretar. Isso, é esse cara. Como que você quer pôr uma língua outra para ele se ele não aprendeu nem o português? Isso, esquece. Então, a nossa defesa... Eu acho que é para ele... A nossa defesa acadêmica é o seguinte, a gente não pode fazer isso agora porque você está sendo excludente com uma série de outras pessoas. De outras questões. Então, assim, a gente não pode ser excludente, a gente precisa forçar esse português mesmo, forçar essa musculatura neural para que eles possam interpretar texto, para que eles sejam livres. E aí, lá na frente, se eles quiserem fazer uso do que eles quiserem, enfim, a gente quer que eles sejam livres, independentes, autônomos, mas não dentro da universidade, não dentro do ensino superior. Então, os professores hoje, a grande missão deles é melhorar o português desse aluno e não brincar com qualquer coisa que tire o foco dessa nossa missão, que ela é grandiosa, que é libertar eles intelectualmente. Então, foi uma decisão não muito difícil entre os acadêmicos da Belas Artes, porque a natureza da Belas Artes é a liberdade individual. Tá. É a liberdade individual. Você precisa estar equipado para ter liberdade individual, não é? Porque ela vem responsabilidade junto. Sim. Então, quando a gente viu essa questão da linguagem de gênero, apesar de muitos alunos usarem, a gente, dentro dos materiais institucionais, provas e tal... Quer dizer, você não inibe, mas pelo contrário, você estimula... A gente não inibe nada. Sim, Aliás, a gente não inibe nada. A gente quer que eles sejam soltos para criar, mas que eles saibam o que é ser avaliado, o que é metodologia, o que é interpretação de texto. Sim. Tem umas questões de avaliação acadêmica que são muito conservadoras e são necessárias. A repetição é necessária. Um artista não aprende a pintar óleo assim do nada. Nossa, ó. Van Gogh não foi do nada ali. rala. Obrigado. Viu?